Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. Objetivos são ler e analisar uma notícia, identificando seus elementos constitutivos e finalidade. Localizar informações implícitas e explícitas da notícia. Oi, Val, tudo certo? Vamos trabalhar uma notícia? Você tem o hábito de ler jornais, revistas? Sejam impressos ou online, como que é isso de leitura para você? Como as notícias são vinculadas atualmente? Será que é só via papel ou eu consigo ler pela internet e por outras redes? Vamos saber mais sobre isso lendo então uma notícia. A notícia a seguir foi publicada pela utfpr.edu e intitula-se Dia da Árvore. Quer lucrar com a reserva legal da sua propriedade e não sabe como? Notícia. Uma proposta para essa rentabilização é o plantio de erva mate em área de reserva legal. A erva mate é uma espécie nativa da América do Sul, sendo observada naturalmente no Brasil, Argentina e no Paraguai. No entanto, é no Brasil que ela representa a maior ocorrência. A espécie tem grande importância econômica, tendo o Paraná por muitos anos como o maior produtor. Para ampliar essa produção e propor uma alternativa de renda a pequenos proprietários, foi criada a portaria, que normatiza procedimentos para o cadastramento de tradicionais produtores de produtos florestais não madeireiros, PFNE, em especial de erva mate no estado do Paraná. Portanto, o produtor pode utilizar a reserva legal para o plantio da espécie, porém, essa implantação deve ser regulamentada pelo órgão ambiental. Com isso, o plantio da espécie se torna boa opção para pequenas propriedades, possibilitando ainda plantio homogêneo ou associado da espécie. Essa implantação em reserva legal trará, além da preservação ecológica, retorno econômico ao produtor. O plantio pode resultar em vendimento de até 3,7 toneladas de folhas hectare ano. O mercado dos subprodutos da espécie é crescente, o que demanda o aumento da produção, se mostrando um mercado viável para investimento. Com isso, após essa leitura, nós chegamos à atividade 1. Sobre o que trata a notícia? Qual a relevância do tema da notícia estudada? Aqui na nossa iconografia, uma foto da erva mate, para você que não lembra como que é a planta, ok? Faz aí, que eu já volto gabaritar contigo. Voltei, vamos gabaritar a atividade?
Sobre o que trata a notícia? Então, uma proposta para a rentabilização, plantio de erva mate em área de reserva legal. Qual a relevância do tema da notícia estudada? Então, uma resposta pessoal, né? Mas a gente poderia argumentar o quê? Que é relevante porque o plantio pode, inclusive, aumentar o rendimento, dentre outras opções. Tá ok? A atividade 2 tem a seguinte proposta. Qual é a finalidade predominante na notícia? Explique o seu objetivo. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, claro que voltei. Qual que é a finalidade predominante da notícia? Explique o objetivo. Então, a notícia, claro, tem como objetivo informar os leitores sobre acontecimentos recentes, deixá-los atualizados. No caso, essa proposta para rentabilização, o plantio da erva mate em área de reserva legal, o mercado dos subprodutos da espécie é crescente, o que demanda o aumento da produção, se mostrando um mercado viável para o investimento. Então, com isso, chegamos à atividade 3. E na atividade 3, o que eu quero? De acordo com o foco em um dos elementos da linguagem, há uma função linguística determinada. Qual que é essa função de linguagem na notícia? Você consegue identificar? Faz aí, que eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Voltei. Para identificar o foco, né? Ou seja, a função linguística determinada, a gente retoma aqui a notícia observando o quê? Alguns detalhes. Então, veja, uma proposta para essa rentabilização é o plantio da erva mate em área de reserva legal. A erva mate é uma espécie nativa da América do Sul, sendo observada naturalmente no Brasil, Argentina e no Paraguai. No entanto, é no Brasil que ela apresenta maior ocorrência. A espécie tem grande importância econômica, tendo o Paraná por muitos anos como maior produtor. Para ampliar essa produção e propor uma alternativa de renda a pequenos proprietários, foi criada a portaria que normatiza procedimentos para o cadastramento de tradicionais produtores de produtos florestais não madeireiros, em especial de erva mate no estado do Paraná. Portanto, o produtor pode utilizar a reserva legal para o plantio da espécie, porém, essa implantação deve ser regulamentada pelo órgão ambiental. Com isso, o plantio da espécie se torna uma boa opção para pequenas propriedades, possibilitando ainda plantio homogêneo ou associado da espécie. Essa implantação em reserva legal terá, além da preservação ecológica, retorno econômico ao produtor. O plantio pode resultar em um rendimento de 3,7 toneladas de folha hectare ano. O mercado dos subprodutos da espécie é crescente, o que demanda o aumento da produção, se mostrando um mercado viável. Então, o que eu observo após essa releitura da linguística, da notícia? Eu noto que o foco está onde? No referente. E o que mais eu noto? O objeto noticiado é o foco. Então, portanto, que tipo de função? A função referencial. O referente é o foco. Percebeu? A gente retomou a notícia para ficar bem nítido esse foco de linguagem. A estrutura textual de uma notícia. Então, todo texto tem uma estrutura. A notícia em especial tem como destaque a manchete. Professora, o que deve conter a manchete? A principal chamada que atrai o público para ler a notícia. Na notícia que estamos acompanhando aqui, ó, nós retomamos a manchete. Qual destas duas frases você identifica como sendo a manchete? Dia da árvore. Por quê? A manchete, ela já tem o diferencial o quê? De estar em outro tipo de fonte, o tamanho, as letras chamativas, justamente para cativar o leitor. Então, quando eu estou falando da estrutura da notícia, o que eu noto? Que a manchete, além de atrair o público, ela usa esses recursos gráficos. O título, uma frase curta, objetiva, o que faz? Resume a ideia da mensagem e, com isso, instiga o leitor a continuar a ler o texto. É possível também utilizar elementos visuais para chamar a atenção, como cores e letras diferentes. Uma notícia tem o lead, e no lead eu vou ter o primeiro parágrafo introduzindo o quê? Os elementos essenciais da notícia. Quais são, então? Quando aconteceu, o que aconteceu, como isso aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu e por quê. Então, para escrever um lead, para identificar um lead, eu retomo aqui, ó, esses 5 elementos, às vezes 6, ó. Quando, o que, como, quem, onde e por quê. Combinado? O corpo é a notícia propriamente dita. Então, é o conteúdo que está ali exposto. E deve fazer o que o corpo? Até negritei aqui, ó, para explicar os fatos de maneira descritiva e pessoal. Será que no corpo da notícia analisada aqui eu estou fazendo isso? Essa implantação em reserva legal trará, além da preservação ecológica, retorno econômico. O plantio pode resultar em um rendimento. O mercado dos subprodutos da espécie é crescente. Repare que o verbo é está na terceira pessoa. Então, eu já tenho aqui a primeira característica. E qual é? A impessoalidade. Então, descritivamente, ó, o fato está sendo mostrado aqui de maneira bem descritiva. E ele coloca também, ó, em outras partes, né, a implantação, como que é o plantio,
aqui ele descreve a portaria criada, aqui ele faz toda uma contextualização sobre a erva mate na América do Sul, descrevendo bem e conservando a impessoalidade, que é uma das marcas registradas da notícia. Então, quando eu vou escrever o corpo da notícia, eu tenho que tomar um cuidado com isso, né? Estrutura textual da notícia, resumidamente, fica então manchete, título, lead, com os elementos quando, que, como, quem, onde, porquê, e o corpo. Na atividade 4, eu preciso que você identifique as características da linguagem de uma notícia e se você consegue identificá-las. Então, quais são essas características da linguagem? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. E a ideia é que você perceba quais as características da linguagem de uma notícia e se você consegue identificá-las. Então, é um texto de cunho informativo, descritivo ou narrativo. Vamos conferir? Vou pegar um trechinho aqui da nossa notícia para conferir se realmente ele é descritivo. Então, o produtor pode utilizar a reserva legal, porém a implantação pelo órgão ambiental é uma boa opção. Então, ele é um texto descritivo? Sim, ele é um texto descritivo. A segunda característica que nós podemos perceber bem, né? Se o texto tem título, principal e auxiliar. Então, nós voltamos ao texto e sempre que estamos analisando qualquer gênero textual, faremos isso. E verificamos sim, existe um título. Qual é o título? Dia da árvore. Então, sim, eu identifico mais essa característica. Também eu noto aqui que eu tenho a outra característica. Qual é? Acertou quem falou que o texto é em terceira pessoa. O texto é em terceira pessoa, garantindo assim a impessoalidade. Eu já observei isso aqui anteriormente, mas vou retomar. Ó. Eu noto que ele tem o quê? O plantio pode resultar, o mercado de subprodutos da espécie é. Então, está em terceira pessoa. Terceira pessoa, ele ou ela. Não está em primeira. Poderia ser terceira pessoa apenas para garantir o quê? A impessoalidade. O que mais eu noto aqui? O discurso indireto. Também observo o quê? Que existem fatos reais, atuais e cotidianos. Então, as características da linguagem de uma notícia são essas. Não confundir com o quê?
com as características da estrutura da notícia. Na estrutura, o que eu tenho? Manchete, título, lead, corpo. E na linguagem, eu tenho sim que cuidar com ser uma informação, uma notícia tem que ser sempre a notícia exata, verídica, não posso inventar coisa, senão eu vou estar contribuindo para as fake news. O texto tem que ter o título, por quê? O título vai chamar a atenção e é aí que o jornal vende, que eu consigo atrair o maior número de leitores. Chegamos no Agora a Sua Vez. E para isso, o que vamos fazer? Claro, vamos usar o nosso aplicativo. Então, vem comigo no passo a passo. Abre o aplicativo. Qual aplicativo? Redação Paraná. E qual o endereço, prof? Está aqui, ó. https://redacão, sem cedilha e sem acento, pr.gov.br. Abriu? Ótimo. Agora você vai escolher a proposta de texto notícia, com a seguinte temática: coisas que deixam você mais inteligente. Ok? Faz aí, lê os textos motivadores que eu já volto conversar contigo. Voltei e veja, estamos acessando o Redação Paraná. Por que é importante você ter esse treinamento no Redação Paraná? Porque quando você acessa a proposta, lê os textos motivadores e começa a produzir o seu texto, você vai verificar que ela tem um corretor aí para te ajudar e você pode ir indo passo a passo corrigindo o seu texto. Veja que interessante isso para os teus estudos. Também é importante que você siga as instruções da proposta. Leia os textos motivadores, mas, sobretudo, veja o quê? As características do gênero. O gênero estudado, notícia, tem texto de cunho informativo, descritivo. O texto tem que ter o título. Você já deve ter percebido o que é como? Um texto impessoal, com discurso indireto, fatos reais ou cotidianos. Dentro de qual temática? Coisas que deixam você mais inteligente. Você pensou bem quais são essas coisas que te deixam mais inteligente? A partir da realização, então, dessa proposta, o que você vai fazer? Você vai apresentar a redação ao seu professor, tá? E vai aguardar o retorno, a devolutiva. Combinado? Que aprendemos? Elementos constitutivos e a finalidade da notícia, contexto de produção da notícia, funções de linguagem e produzimos uma notícia via Redação Paraná. Neste vídeo falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.